Oi, anjo de luz. Como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Nossa, que série de encontros. E graças a Deus, né? Desencontros também que existem, né? Nesse mundo. Onde a gente, o que vai fazer? Vai ter que lidar com tudo aquilo que produziu e se construiu na forma de vibração, sim, como que dizem. Olha, dentro da nossa esfera, né, de atuação, olha. Então, quando você vê na vida a materialização de algo, aprenda com aquilo, minha neta. O que aquilo está querendo me dizer? Será que está querendo que eu me revista de ódio, de incômodo, como que dizem, né? Incomodidade? Que eu fique contrariada com aquilo? Não. Isso. Você imagina, chega alguém, né, e fala assim, olha, eu trouxe uma pessoa aqui. Daí você diz, tá bom, nem conheço, nunca nem vi. Daí ela diz, não importa. Eu trouxe essa pessoa aqui. Daí você fala. E daí? Nem conheço. Mas ela falou mal de você. Ai. Daí você diz, o problema é dela. Nem conheço. Daí a pessoa fica atiçando até que você fala, pronto. Eu não tenho nenhum problema com ela que fez mal pra mim, mas se ele trazer ela, enfiar na minha cara, já não tô gostando. Eu tava aqui na minha casa, de domingo, curtindo minha vida. E você veio bater no meu portão pra dizer que ela isso, ela aquilo. Eu deixei ela fazer o que ela quer. Ah, mas você vai deixar quieto, ela vai fazer isso com você, vai fazer com o outro. Daí você vai dizer, mas você tá causando. Você tá sendo pior que ela. Porque ela tá fazendo as coisas dela lá, não sei aonde, mas você trai ela e enfia na minha cara. Se eu não visse o que ela tá fazendo, eu nem ia ter que decidir sobre ela, se eu gosto, se eu não gosto. Mas se posicione. Você fala, bom, se é para eu posicionar, eu não gosto não do que ela faz. E o que ela faz que você não gosta? Ai. Quando você se sentiu no direito de dar opinião, já conversou com a maldade no mundo, né? Que encontrou ressonância no ser. E aí você ali, olha, as coisas que você estava fazendo antes vai ficar esperando. E a vida, que é essa pessoa que trouxe para apresentar aquela situação que você não estava conhecendo, é a vida que faz isso. E fica mostrando na sua cara, através da mente, né? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Daí você estava quieta, você estava em paz. E a paz estava com você. Mas você sentiu necessidade de interagir naquele nível daquela apresentação que você fez. Obviamente como forma de provação do processo evolutivo. Obviamente para você se conhecer. Qual que é o seu grau de resistência? Vamos ver. E aí aquela pessoa falando da outra que falava mais do você. Vamos continuar a história. Não, porque ela tava não sei onde, disse que viu você com não sei o que. Com quem que nessa semana nem saí de casa, você responde. Vi sim. Daí ela já fala, vi sim. Você tava lá no shopping, tudo, de olho no homem dos outros. Você nem em shopping tava. Tava na sua casa, fazendo suas orações, cuidando, né? Da sua mãe, dos seus parentes, fazendo alguma coisa boa, trabalhando, estudando. Mas eu vi, foi você que estava lá.
E digamos que seja, e daí que você estava lá? E daí que você estava olhando? Mas é errado, viu, olhar o homem dos outros. Então, vamos dizer que você estivesse olhando o homem dos outros. Se você olhou é porque você acha certo. Ela não tinha nada que tomar ofensa. Então é certo olhar o homem dos outros, avó? Não é certo. Mas quem não é certo, quem acha e entende que não é certo, não faz, minha neta. E quem acha e entende que é certo, esse vai fazer. E não adianta você ir lá e brigar com ele. Você vai lá, sai os dois no tapa, volta no outro dia, todo mundo volta a ser o que já era ontem. Todo mundo volta a ser o que já era ontem. Olha o problema. E então, resolveu alguma coisa? Não resolveu. A vida vai parar de trazer provação para você? Não vai. E normalmente vai ser o tipo de provação que a vida sabe que você pode cair nela. Olha o problema. Solução, né? Processo de autoconhecimento. E ela continua. Não, nem tem nada a ver com isso, na verdade. Na verdade, nem era você. Mas olha como que você me tratou. Você se acha uma santa. Eu estava enganada, tudo. E você agora estava me esculhambando. Gosta mais desse cachorro aí que você tem, esse gato que você tem na sua casa, do que você trata mais bem isso que o ser humano. Isso não. Aí você fala, pode ofender minha mãe, não ofende meu cachorro nem o meu gato. Isso não, é uma mascote. Olha, a vida vai encontrar diversas maneiras de afetar aquilo que você diz amar, só por você se conhecer. Se conhecer no sentido de que sim, tem coisa no mundo com as quais você tem apego e que mexer com elas não é nada bom, porque vai trazer inestabilidade emocional para você. Algum basta falar do presidente, basta chamar um presidente de 9 dedos que você se desestabiliza. Basta chamar o presidente de gênio não sei o quê, né? De ladrão, de bandido, né? Que fez o que não deveria durante a pandemia, tudo. E você se desestabiliza, porque tem apego com aquelas coisas lá. Você, estudando a espiritualidade, e já sendo adulta, esquece isso. Esse apego gratuito e desnecessário com as coisas do mundo. Ama Deus sobre todas as coisas. Quer ofender o meu cachorro? Ofende. Quer ofender minha mãe? Ofende. Eu não acho certo, portanto não vou fazer com a sua e com os seus. Não vou ofender nem seu cachorro, nem sua casa, nem sua mãe, nem ninguém, não vou. Porque eu não tenho isso dentro de mim. Você tem, você está achando certo? Faz. Ah, amanhã eu vou vir aqui dar veneno pro seu cachorro. Vem aqui, dê veneno pro meu cachorro. Nossa, mas você nem que desnaturalizada. Eu não sou. Se eu vejo veneno, eu tiro. E se você fala que vem, eu vejo a hora, eu já nem deixo o cachorro sair. Mas tem um limite de coisa que eu consigo evitar, porque ele não vai ficar morando lá dentro de casa, ele mora aqui no quintal. E se você vai trazer veneno, ele vai morrer. Ah, mas você acha certo? Eu não, tanto que eu não acho certo que eu não levo veneno na casa dos outros. Desse jeito. Eu não levo veneno na casa dos outros, viu? Você acha certo? Então leva o seu. Todo mundo que planta colhe. Olha a diferença de estado de espírito, né? O seu estado de espírito era de luz. E continuou sendo. Mesmo na presença da provação. É sobretudo quando ela existe, né? Que a gente deve vestir essa fortaleza criada, como que dizer, né? Cultivada e conquistada. Ai, quanto que esquece, né? Muita gente esquece
de vestir a roupagem que deu trabalho conquistar, que é a fortaleza mediante os embates da vida. Tanto que você escutou, isso é certo, isso não é certo, isso é certo, isso não é certo. E na hora de fazer o certo, você faz o errado. Pode usar a ferramenta que tem, não usa. Daí, tem que recomeçar. Tem que recomeçar. A prova, você vai lá, né? Vou fazer a prova, vai lá. Não responde certo. Tem que fazer de novo, não é assim, é assim. Então, na vida, a mesma coisa. E se você errar uma prova detrás da outra, você sai da Terra do jeito que entrou, você vai ter que reencarnar. Na mesma condição, você imagine, voltar para um planeta onde água quente, água fria, chuveiro. Ai, quantas situações. Inestabilidade política, financeira. Tudo para ajudar você a se conhecer. Cadê a irrestrita confiança nos desígnios de Deus? Me diga só. Onde que está? Pois é, exatamente. Olha que situação essa. Então ela fica falando: nossa, mas só porque eu vim na sua casa eu me enganei, você nem pensou duas vezes, você queria tratar eu pior que essa coisa que você tem, chama de animar, que nem é um bicho isso daí. Daí você vai querer virar uma onça e diz: ai, aquela filha sua lá que... olha que pessoa desabestada, viu? Tudo que falar do você, e a vida vai encontrar maneira de alguém cutucar aquilo que você endeusa. Vai. Se é a sua moral, se é o verniz que você construiu de uma projeção de personalidade que nem é sua e que nem você faz questão de ser sua, você não faz questão de ser tudo aquilo que você projeta em termos de pompa, em termos de aparência, que mais cansa que outra coisa, né? Ai, a pessoa mais linda da família. Imagine só. Pra que isso? Pra que ser vestido de tudo isso? Desnecessário. Cansativo. Muito ainda, viu? Ai, que cansativo isso. Então você, entendendo isso, minha neta, escute o que a avó está falando. Abre mão de tudo aquilo que você tem apego, porque daí um dia vai vir a vida. E aí vai fazer alguém apertar, assim, dar um beliscão bem naquilo que você mais tem apreço. De um jeito que, olha, qualquer um perderia a karma, o centro, a postura. E você pode até entrar numa forma de querer explicar e sair um pouco com nervosismo, porque você não tem treinamento de falar com gente que tem o parafuso sorto, né? Daí você passa um pouco de nervosismo para tentar comunicar bem o que está no seu coração. Mas ódio você não sente por aquela pessoa. Você nem quer que ela pare de fazer o que ela está fazendo. Faça, vai, olha. Porque a gente tem que aprender com Jesus. Jesus falou para o Pilato: olha, se eu quisesse que isso não acontecesse, eu dava uma ordem para os meus exércitos e nada disso teria acontecido. Mas se o que acontece é da vontade do meu Pai, eu aceito. Imagine você ter a predisposição de agir dessa forma. Você não reagiria a nada, permaneceria na serenidade, na paz. Você não estava em paz? Pleno domingo? Eu estava, vó. Então, retorne àquela paz, pura, simples e naturalmente. Ou mantenha-se naquela paz. Alguém chega para você e vai chegar. E quando chegar, seja apenas o observador, não do outro, mas de si mesma, viu? E se pergunte:
como eu estou decidindo interpretar o que está acontecendo. E se estou reagindo, é porque tenho apego e aversão a todo mundo que destrói aquilo para o qual eu tenho apego. E isso não é evolução espiritual. Viu? Preste atenção e analise e entenda você mesma. É tudo, você vai ver. Tudo mesmo, viu? Vai ser mais tranquilo, mais fácil. E é para isso que a gente está encarnado, né? Para se conhecer, viu? Para se conhecer. Vai, daqui a pouco eu volto, você vai ver. Vou voltar com mais coisa para você hoje. Pronto, já voltei. Olha como que passou rápido aqui do lado do áudio, né? Mas na vida mesmo passou como 1 hora já, que a avó teve que atender, né? Um espírito que chegou aqui, disse: oi, Vicentino. Disse: oi, espírito, entre. E daí o guardião na porta já falou, né? Não é o que ele está dizendo que é. Daí eu disse: tá bom então, mas vocês deixam entrar, a gente se comunicando por telepatia, como que se dissesse, porque se eu falasse, o espírito ia escutar, né? Daí ele disse: pode entrar sim, pode entrar. Daí ele disse: eu vim pedir ajuda para você. Disseram que aqui você é a cartomante que ajuda os outros. Daí eu disse: entre, vamos, sente, vamos conversar. Não vou passar o café para o senhor, porque o senhor já é espírito, né? Mas, sente, vamos conversar. Eu puxei a cadeira, ele como que sentou na cadeira, né? Daí ele disse: você... vou falar a verdade, eu vim aqui para ser convencido de que é melhor ir para essa tarde colônia do que ficar aqui na Terra. Porque aqui na Terra, olha, não sei, já não sei nada, né? E na vida tem gente assim, né? Que, olha, ela quer ajuda, mas o apego que ela tem por achar que sabe uma pessoa desse jeito? Ela acha que ela sabe e que o mais correto ela divisa. Que ela que tem o discernimento. E aí ela procura os outros para papear só para bater papo. E passa o tempo, ela envolve-se na conversa dela. E no fundo não tinha vontade de ir para lugar nenhum. Quanta gente é assim, né? Que não sejamos nós, né? Desse jeito. Nem encarnado e nem desencarnado. Tenha sempre um objetivo ao qual alcançar. Viu? Esteja caminhando para um que valha a pena existir em você. Porque é isso que acontece, né? A gente, o objetivo da gente é esse. A gente sempre que alcança algo, aquele algo alcança nós. E a gente se converte naquilo, porque agora eu sou o que eu já era, somado a essa conquista. E aquela conquista é o que já era, somado a nós. E ela fica mais grande em presença no mundo. Então, convém que você decida bem mesmo. O que é que você vai, como que dizem, né? Atrás de alcançar. Porque, olha, o perigo que existe não se fazer com que prolifere no mundo aquilo que tem maior potencial destrutivo. Desse jeito.
Então o espírito entrou, sentou, e nisso ele escutou da avó, né? Que a avó estava contente dele ter procurado a avó, mas que a avó não era cartomante, né? E ele disse: eu já sabia, mas eu acho que eu fui um pouco, como que dizer, desrespeitoso com você. Não, mas olha, se você acha que é errado desrespeitar, não desrespeite. Mas se você acha que é certo, faça. Mas se fazer não tapa buraco, aprenda com aquilo. Ele regalou os olhos desse jeito que ele não esperava. Vou falar aquilo, né? Ele disse: como assim? Me explica melhor. Aí ele se interessou. É assim que faz. Você não entrar no jogo daquele que não está indo para lugar nenhum. E sobretudo quando abre na menção de pedir ajuda, você dá a ajuda verdadeira, que não é aquilo que é certo para você. É ajudar o outro a entender o que para ele mesmo não serve, não avança nada. Daí ele disse: eu quero entender melhor isso que você falou. Daí a avó falou assim: se você vê valor em fazer algo, não adianta a avó aconselhar, não adianta alguém lá fora falar que a colônia é melhor, que se você vê valor em ficar aqui, você vai ficar aqui. E se alguém arrasta você para a colônia, você volta para cá. Porque cada um gravita para a realidade que é mais preponderante, mais presente no seu íntimo. E enquanto uma pessoa não vê que determinado ambiente não está dando a ela o mínimo que ela acredita estar ganhando nele, ela vai ficar ali. É um processo de auto-enganação. E é destrutivo, sim. Por que você diz isso? Ela falou. E eu apontei para o espelho na parede. Meu Deus, a hora que ele viu o espelho, que ele estava ignorando. Mas agora tiramos a capa de proteção, né? Dele querer ignorar a forma que ele tinha. Ele caiu assim da cadeira. Ele fez menção de correr, mas ficou paralisado. Ele falou: você está me paralisando aqui, você não está querendo me deixar correr. Isso é bruxaria, isso é fazer as coisas contra a minha vontade. Você vai perder a minha confiança. Ele falou. E a avó ouviu muita sinceridade nele. Daí a avó disse: não seja bobo. Você acha que eu vou fazer alguma coisa para perder a confiança de alguém? Você acha que eu vou segurar alguém contra a própria vontade? Se a avó acabou de falar que você gravita para onde aquilo que existe mais predominante dentro de você puxa você. Para que eu vou prender você? Se você assustou com aquela imagem, e aí eu prendo você aqui, eu estou fazendo bondade? Eu não estou. Então por que você está me prendendo aqui? Aí tá vendo? É um engano seu que sou eu que estou prendendo. A porta está aberta. Levanta para você ver. Ah, é verdade, eu levantei. Mas cadê a imagem? Na imagem continua lá, mas você não quer ver. E aí a hora que você vê, você automaticamente dana de correr. Mas agora, o seu espírito dominou a sua personalidade. O seu espírito não quer mais permanecer nessa condição. E ele mesmo segurou você. Sabe quando a gente está na frente de um urso, quer correr, mas as pernas não deixam? Foi um pouco isso que aconteceu com o senhor. E eu, nossa, mas
ficou um pouco consternado, porque ele era meio sincerão, né? Ele não era tão mentiroso assim. E ele disse, então eu estava transferindo que achando que eu sei que era que estava fazendo aquilo, né? E a avó falou, e quantas coisas o senhor acha que é do jeito que o senhor pensa e pode ser completamente diferente? Quantas, meu Deus? Quantas? Mas ele falou, se eu não vejo, como eu vou consertar? E na vida da gente não é diferente. Se você não vê o feio, como que você vai consertar? Daí a avó falou para ele, ver a realidade e constatar aquilo que é, alcança para identificar onde tem que consertar. Dentro do feio existe o bonito. Olha para a sua verdadeira aparência e ali tem a beleza da auto-honestidade. Vê as coisas como elas são para poder corrigir. Mas se aquele monstro do espelho que eu vi agora de pouco sou eu, aonde você está com a cabeça de deixar eu entrar aqui? Porque tem muita gente que por fora é bela viola, mas por dentro é pão bolorento. Essas são as mais perigosas, porque disfarçam uma realidade que não possuem. O Senhor já está dizendo para todo mundo quem que o Senhor é, mas também quem o Senhor não é. E eu não tenho que me proteger do Senhor, porque aqui no mundo espiritual, as coisas não é igual na Terra. O Senhor não pode entrar no meu campo energético para estragar ele, se não houver abertura. Se o Senhor tentar pegar em mim, o Senhor vai tomar um choque que o Senhor vai parar lá no Japão. E daí ele fez assim com a mão, né? Chegando perto, né? E sentiu assim que nem tentou, né? Daí a própria consciência dele falou, não vou botar à prova isso, porque eu já senti ali, sabe quando o imã, o lado oposto do imã, quando você encosta um imã e eles fazem uma repulsão, é isso que aconteceu entre a aura da avó e ele. Então a avó não tem medo. E a avó diminui a aura da avó para o senhor chegar pertinho, pertinho. E ele disse, então, eu acho que hoje está decretado que eu sou o maior ignorante, porque eu não entendo nada disso. E é a condição que o senhor gostaria de permanecer? Me diga só. Olha, eu quero permanecer na condição onde eu entendo as coisas. E eu permaneci nessa porque era o que eu achava que condizia com a realidade da vida. Que eu tinha a mesma aparência da Terra. Que eu tinha conhecimento da minha condição e que ele estava bom. Por isso que eu permaneci ali. E o que a avó falou para o senhor quando o senhor entrou aqui? Daí ele fez assim com a cabeça, botou a mão no queixo como um pensador, né? Pensando. E ele disse, você me desarmou. Pode ter certeza. Tá feliz? Aí a avó falou, olha, a gente sempre fica agradecido a Deus Pai Todo-Poderoso pela santa e bendita oportunidade de encaminhar alguém para o progresso de que todos os espíritos encarnados e desencarnados são dignos, mas se fazem indignos para permanecer estacionários na busca
daquilo que não preenche. Você é filósofa? Daí eu falei, né? O meu neto aprendo com ele. Ai, que bonita é. Não só a filosofia dessa na qual ele se formou, né? Mas é a filosofia da vida, que é a oportunidade de se apenas observar. É dentro dessa observação estar plena, sem precisão. Eu não preciso. Do que você precisa, que você acha que você precisa, sem o qual você não pode viver? Me diga só. Ai, vó, tantas coisas. Pois é. Só para alcançar e ver que aquilo não te preenche. Mas se for assim, eu não vou procurar nada, vó. Você vai procurar, mas sem a necessidade de que aquilo te preencha. A meta é o objetivo que te orienta a direção de um ponto a outro. Mas o verdadeiro tesouro está no processo do autoconhecimento que se adquire com o caminhar. Viu? É isso. E ele queria encontrar algum argumento. E você via que aquela lama ia despegando dele, aquela forma monstrenga, né? Ia, como que dizer, a cobra ia trocando de pele. E eu percebi, né? Ele estava de frente para o espelho, botou a mão na cintura e estava ali como que gritando por dentro, mas encarando a fera, né? O monstro, entre aspas, né? E quanto de nós no dia a dia se permite encarar, né? Aquilo que a gente acha feio em nós. Se o seu barco está afundando e você não vê o buraquinho, porque o que afunda é a água de dentro, né? Você não vê o buraquinho por onde que a água está entrando no seu barquinho. Olha o problema. O que vai acontecer? Ele vai afundar. Vai. Ele teve a atitude de dizer: a partir de hoje eu não vou mais viver de mentira. Imagine você começar a olhar para cada mentira que você convenientemente ignora, mas diariamente permite que ela vá moldeando a sua energia. Porque a mentira faz isso. Você pode ignorar, mas ela agarra ali na sua orelha. É fácil você ter um orelhão na aparência espiritual. Ela agarra ali no final da sua coluna. É fácil você ter um rabão. Vai esticando tudo. É uma atitude reptiliana, né? Pessoa que faz coisas tudo dos avessos vai adquirindo a aparência do morcego. Porque é um morcego que dorme de ponta cabeça. Se você quer passar a vida dormindo e ainda fazendo as coisas tudo dos avessos, que aparência que você vai ter? Então, olhe para a realidade em que você existe e deixe de ignorar as coisas. Ai, vó, mas se eu olhar para tudo feio que eu já fiz, a forma com que eu respondi às pessoas, tudo, o que eu sei que tem que ser tratado em mim, eu vou ter um problema muito grande, vó. E qual que é o problema que você disse que você vai ter? Vou ficar muito assustada, vou ter depressão. Se não dá
pra gente comer um boi, um problema grande, né? Numa garfada só. Um pouquinho por dia a gente vai permitindo funcionar o processo digestivo nosso. E aquele problema vai sendo digerido. E então ele deixa de existir. O que você não pode, e é grande, de pequeno em pequeno, de pouco em pouco, você consegue. Não dá para levantar uma casa, mas um tijolo você consegue. E em alta honestidade, pavimentamos a ponte que nos leva à cidade iluminada do além. A luz que vai ajudar você a enxergar do outro lado é aquela que você procurou reunir durante a sua encarnação, né? Desse jeito. E para onde você direcionar o seu barco é a direção que ele vai tomar. Você quer terminar nas pedras? Ou você quer atravessar o caminho que te importa seguir para conquistar a si mesma, pro bem e pra paz? Analise sempre, viu? Para que possa incorporar o autoconhecimento. E tenha coragem, porque ele teve coragem. Ele disse, eu vou encarar isso aqui. Quantas vezes a gente se acovarda, né? Diante da necessidade de admitir que o que fez é errado e que não convém repetir. Se você se sentiu mal quando falou algo para alguém, é porque aquilo é feio. Você mesma discorda daquilo. Então se perdoe e não repita mais. Segue a sua vida. E depois, o guia espiritual dele apareceu ali, né? Ele já estava, mas eu que não estava vendo. Ali, aqui em casa, né? E não é que entra um espírito assim aqui em casa. Ele está num outro ambiente. Mas ele entra aqui em casa porque esses ambientes se como que dizer, né? Intercalam, viu? E aí existe toda uma proteção e um sistema de drenagem do negativo para outro lado. É como se fosse um vento que sofre para o outro lado. Que não a casa da avó, senão, ai, tanto de doença, viu, que pode causar. Por isso a avó sempre aconselha. Não cria um ponto de sintonia que atrai espírito inferior para o lugar que você habita, pela maneira como você fala, pela maneira como se sente quando esposa uma determinada interpretação da realidade, aquela tua versão. Ai, mas a senhora viu o 9 dedos, a senhora viu aquele baleioso do ministro dele, não sei o que. Olha, não chame as pessoas desses nomes. Enquanto você faz porque você encontra gozo. E veja que a satisfação que te dá, enquanto você está se permitindo a diversão que proporciona o gozo, é farsa. Essa satisfação é farsa, não preenche e você não termina plena. E vai ter que ficar se fazendo de
o bobo da corte, a bobona, para alguém dar risada com você de outra pessoa. É duas pessoas ali que tem um vazio que está preenchendo, mas de maneira ilusória. Porque o ser humano não se combate, se ama. E quem ama é que já está na condição psicológica, emocional, de dar daquilo que lhe sobra. E se você tem a postura de que algo te sobra, é porque você está plena ou tem um vazio dentro de você? Eu estou plena, avó. E é nisso que a avó queria chegar com você hoje. Viu? Na sua plenitude, você vai sorrir, você vai entender, você vai pacientar, você vai se colocar no sapato do outro. Ai, mas você viu, vó, que burrice. Você queria que fizesse o quê, minha neta? Ai, mas que infantil. E as crianças atuam até qual limite? Dá um carro para uma criança dirigir? Não dou. Então, se você admite que é inocente, no sentido de ser infantil, e você tratou como adulto, quem é que errou? Quem tinha consciência que ali tinha uma criança? Ou a criança por fazer aquilo que a criança faz? Ai, vó, mas então eu não posso confiar em ninguém? Você tem que confiar. Não, a gente confia nos adultos, confia nas crianças. Mas dá para cada um aquilo que demonstrou ter competência para receber e dar conta e encaminhar conforme seja necessário. O trabalho confiado não é assim, é assim mesmo, avó. Então não é não confiar em ninguém, é ter bom senso. E então, quando eu erro, vó, eu fico pistola comigo mesma. Então, não se deve. Porque muita gente, quando se culpa, quando se sente mal, consigo próprio, se julga, se maltrata. Quando não se perdoa, está acreditando que ao fazer isso, vai ser eximida a responsabilidade de encontrar e corrigir a atitude na qual permanece voluntariamente. Porque no fundo, ainda está gostando daquilo. E está gostando porque acha que preenche. Nada nesse mundo te preenche, minha neta. Não vai ser o relacionamento, não vai ser o dinheiro, não vai ser devolver o que roubaram, não vai ser não terem feito aquela maldade que fizeram por você, não vai ser pedirem desculpa, não vai ser daqui para frente falarem com você com carinho, com amor, ou como você faria. Não vai ser nada disso que vai te preencher. Mas vó, se nada disso vai me preencher, então eu não vou esperar que nada disso me preencha. E o que a avó está pedindo para você? Exatamente isso. Tudo que existe na Terra tem o papel de mostrar para a gente quem realmente somos. Mas a gente não quer olhar para aquilo. É igual o senhor que veio na casa da avó fez. A gente quer atacar aquilo, quer dizer que aquilo é um monstro, aquilo somos nós. É o espelho da realidade. Como que eu não sou aquilo? Mas se você está naquela vibração de interagir com aquilo, será que você é muito diferente? Eu não sou, o bandido chegou em mim, ele me roubou. Ele que é o bandido, eu não sou a bandida.
Mas você existe na frequência vibratória onde as pessoas não fazem o que deve, não faz o melhor que pode com aquilo que tem, com o conhecimento já alcançado e conquistado. Esse chega a não ser sim. Por quê? Porque está suficientemente alcançável. E o seu papel e o nosso, e o da voz de todos que estamos encarnadas e encarnados, né? É realmente esse. Entender que já é pleno. Por quê? Porque somos filhos e filhas de Deus. Eu que tenho aqui não preenche, porque a própria ideia de que algo vai te preencher é uma ilusão. Não tem como você botar numa casa mais móvel do que nela cabe. E a sua casa interior já está cheia do Espírito Santo de Deus. O que existe é um monte de capa de ignorância que você colocou para não ver isso, porque é a única maneira que você tem de permanecer na ilusão da prisão do universo material, onde se convence existe algo que te preencha e, portanto, busca ali incessantemente a satisfação, o gozo, o prazer. E se vicia os sentidos e ali permanece reencarnando, reencarnando e reencarnando. Então você vê o problema e o peso que causa essa relação tão próxima com o apego, que é o apego que causa o sofrimento, nada mais. Porque se você tem alguma coisa, você entrega para Deus, está na mão de um ser soberanamente justo e bom. Inteligência suprema. Podia estar na mão de alguém melhor? Não pode. Não, mas eu sei que sabe. Não, vó, não sei o que sei. Mas se alguém for uma maldade para o meu filho, eu não vou chamar isso de obra de Deus. Você vai ficar contrariada, né? Claro que eu vou virar uma onça. O instinto de sobrevivência, o instinto maternal e paternal do próprio animal leva ele a defender a cria. Mas ele defende a cria e ele volta para casa dele. Você não vê ele voltando lá procurando a pessoa para matar ela. Você não vê o animal indo conversar com os outros animais, xingando até a quinta, sétima geração do animal que atacou o filhinho dele. A natureza nos ensina tanta coisa, né? Mas a gente quer justificar que odiar alguém é o caminho correto. E quando faz um erro grande, imperdoável, né? Assim dizem. Não, vó, isso não tem problema, né? Que foi só um celular. Mas aí quando rouba o meu carro, ou quando ateia fogo na minha casa, ou quando mata meu filho, isso não dá para perdoar, sinto muito. E a avó fala para você, alguém faz alguma coisa sem que seja permitido por Deus. Ô vó, que Deus é esse que deixa o outro fazer mal para uma criança inocente? A criança morreu ali, acordou do outro lado, mais feliz do que você pode imaginar. Já era um espírito de luz, estava aqui se arrastando igual nós. O espírito dela não via a hora de ser feliz,
viajar na velocidade do pensamento, ir para tantas colônias quanto a evolução daquele espírito permite, fazer 1001 coisas, não precisar dormir, brincar de manhã, de noite, de tarde, ajudar, viver, expandir a consciência, conhecer a si própria, sem o peso do corpo físico e da responsabilidade com a encarnação. Como é que fica isso? Que leitura é essa limitada? Então, se é assim, vamos todo mundo ensinar os ladrões a matar a gente, vó. Mas a gente tem que ter irrestrita confiança nos desígnios de Deus e morrer quando chega a nossa hora. E quem sabe a nossa hora de morrer é Deus. Antes da hora você não vai para um lugar bom. Mas não era a hora dele, vó, mataram ele. Quem sabe a hora da gente morrer é Deus. Por isso nunca se deve praticar a morte própria, né? Que tem um nominho feio. Por quê? Porque a vontade de Deus seja feita, né? Então, irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O ladrão a gente ama. O erro a gente não copia, não remeda, não repete e não estimula no mundo. Odiar o ladrão vai resolver o quê? É só você olhar para trás. O que resolveu até hoje? Odiar. Quem quer que seja. Mas eu não tenho a liberdade, não é justificado se é o meu filho que ele matou. Olha, você pode encontrar a justificativa que seja. A avó pergunta, é útil? Não, vó. Se não é útil, para que fazer? Mas o que eu faço então nesse caso? E em todos os casos, minha neta. Ama sempre. Ah, não tenho esse treinamento. É uma crença. É uma informação que você deu valor de verdade. Agarrou, botou dentro do teu coração. E dali você não tira de jeito nenhum. Por isso que se tornou uma verdade para você. E a filosofia pela qual você pauta a sua vida. Que tem gente que é imperdoável. E não existe uma pessoa que seja imperdoável. O que é das leis de Deus, ele não vai escapar nem do peso da consciência, nem da necessidade de como que dizer, né? De resolver as pendências, acertar suas contas. Plantou, colheu. É a lei de talhão. E vai colher, já seja pelas leis da terra, e se não colher pelas leis da terra, vai colher pela lei espiritual. Mas o que você está fazendo com aquilo e daquilo? Imagine o seu filho do outro lado, que ele quer a sua mãe vivendo cada dia da vida dela, feliz ou com ódio. É um pouco também alimentar essa ideia que as coisas é nossa. Que as coisas que é nossa nos completa. Não completam nada. É uma ilusão, a avó falou já. Se achar que tem alguma coisa aqui que te completa, que se tirar ela do você já não é completa. Ai, era minha casa, é a minha casa nova. Ai, é meus amigos, que eu tenho meus amigos, agora eu sou feliz. Pare de se enganar. Você é feliz e ponto, porque você é filha de Deus. Viva isso, estando acompanhado ou não estando acompanhada. Tendo caso ou não tendo caso. É mais fácil falar, né, vó, do que fazer. Quando se dá valor de verdade para essa informação, passa a ser você. Mais fácil falar do que fazer. Mas quem tem fé move montanha. E a fé é você dar valor de verdade para aquilo que é saudável espiritualmente. Não é saudável espiritualmente você ter irrestrita confiança nos desígnios de Deus? É sim. É útil sim, vó. Faz isso. E você vai ver onde que você vai chegar.
dentro da escalada para o pico da montanha do autoconhecimento. Vai chegar longe, alto. E aí, o moço virou para mim e disse: já estou mais bonito. Chorando. E eu disse: nós somos filhos de Deus, meu Senhor. Como que o senhor chama? Diógenes. Eu falei: senhor Diógenes, a gente é filho e filha de Deus, plenos de nascença. O Senhor, quando nasceu na terra, buscava abrir a sua pele para botar alguma coisa mais lá dentro. Não, você já era pleno. Era uma máquina, o corpo que funcionava. Mas tudo o que você precisava já estava lá dentro. Ninguém colocava um coração a mais, um rim a mais, um pulmão a mais, um cérebro a mais. Ai, que eu preciso me completar, daí outro coração. Quem pensasse assim era louco, disse ele. Pois é. Eu mesmo com seu espírito. Já tem tudo nele o que ele precisa. Não tem que buscar em nenhum lugar. E por ver-se como realmente é, a pessoa ocupa o seu lugar no cosmos. Hoje nessa colônia, amanhã nesse mundo, depois no outro mundo, depois na outra colônia, depois em mundos felizes. E sempre seguindo no processo do autoconhecimento. Então entendi o que você falou. É aproveitar o momento. E o momento nos leva de volta ao palco da existência, onde o progresso é constante. É exatamente isso que a avó estava falando. Disse eu a ele. Pois é, eu entendi finalmente, né? Nossa, como custou, né? E a avó viu que ele pensou uma coisa. E a avó falou para ele: aí o senhor já está pensando que agora o senhor tem mais poder que antes, né? Mas o poder também é uma ilusão. Não adianta. Conhecimento é o barquinho que só serve para o senhor ir de uma ilha para outra. E quando o senhor chega na outra, o senhor se dá conta quão ignorante era. No momento em que adquiriu mais conhecimento e achou que era sábio. Porque tudo que é externo é ilusório. Quem quer estar de frente para Deus, não está olhando para fora, está olhando para dentro. Quem olha para fora está de costa para Deus. E quem a isso se apega, de Deus se distancia. Mas Deus sempre está conosco, onde quer que a gente vá. Uma pessoa pode ir num umbral grosso, como dizem, né? Profundo, como dizem. Mas é igual a rolha. Tem que fazer muita força para ela ficar lá embaixo. Senão ela volta para a superfície. Que é o chamado. Para ver que dentro de si não tem monstro. O monstro é só uma construção psicológica e emocional. Muito fraca, diga-se de passagem. Que se quebra com o primeiro processo a que se entrega a criatura de auto-honestidade. Que foi o que o senhor fez hoje, né? E ele disse: graças a Deus. E ela disse: eu já escutei o seu neto falando muito graças a Deus. E eu falei: aí eu sei. O senhor guardião me disse que é o senhor Tiriri que trouxe o senhor aqui. Não vi ninguém trazer eu aqui, eu vim sozinho. Pois é, tem muita realidade que a gente desconhece, viu só?
E a gente, com um pouquinho mais de conhecimento, se acha sabedor de tudo. E não somos. Então não adianta. Mais conhecimento que o senhor tiver, o senhor nunca vai saber nada. Não utilize isso como que dizer, uma fruta permitida, a qual o senhor vai comer e vai preencher. Não vai. Todo mundo que come na terra tem que comer de novo, porque aquilo não preenche. Só dá energia para você caminhar. E dá energia para você caminhar, e com a caminhada se conhecer. E se não se conhece, a caminhada não cumpriu o propósito que tinha, né? E aí você roda e volta no mesmo lugar. É para viver, tem que trabalhar, porque viverá com o suor do teu rosto. E nesse trabalho, movimento, você vai olhar para a realidade da vida. E em cada momento receber o convite para amar sempre a Deus sobre todas as coisas. Não se apegar a nada. É dessa forma amar a si próprio. Largar o osso, né? Largar o osso. Ai, quão maravilhoso é, né? Como diz o meu neto. A gente permanecer no seu próprio aqui e agora, em alta honestidade, é cultivar a alegria de ser útil. Nem que seja nós mesmos, né? No silêncio sereno de praticar a alta honestidade, tudo, viu? Ai, eu gostei, viu? Vicentina, né? Seu nome. E a avó disse, é isso mesmo. Sou eu, Vicentina. Como que o senhor pode perceber? Eu vejo e ouço os espíritos. E faço o meu programinha, né? Uma vez por domingo. Que chama Lembretes da Alma. Onde que o senhor tiver, viu? Vou sim, onde que eu tiver eu vou escutar. Porque eu já escutei muita coisa boa aqui nessas aparelhagens da Terra, mas nunca achei que tinha inteligência nenhuma. Mas eu tô vendo agora que a senhora é alguém diferenciado aí, viu? Daí eu disse a ele, não vejo assim. Agradeço a sinceridade, o sentimento de ter falado isso e recebo como um elogio pela atitude. Mas tenho a plena certeza de que o que levo para as pessoas é o que a mim chega como dádiva da espiritualidade, a quem tenho muito que agradecer. Então, de nada do que é produzido aqui, posso eu reclamar a autoria. Apesar de dizer, né? Frase vicentina, porque sou eu a representante, né? Cada um tem que ser responsável por aquilo que diz. Mas a profundidade que isso alcance, os corações que toca, benza a Deus. Porque chega em quem tem que chegar. Pela bondade e misericórdia da espiritualidade superior, a quem eu reconheço como verdadeira autora de tudo que é bom e merece ser compartilhado. Ele me agradeceu muito e disse que aceitava sim a ajuda e que iria sim para onde fosse que ele pudesse ir e se conhecer. E que a partir de hoje, disse ele, graças à sua intervenção, eu não vou mais encontrar valor e muito menos satisfação naquilo que eu acreditava poder me preencher. Eu vou buscar o alimento verdadeiro até que eu possa saber o que é encontrar. E a avó disse, se você me permite, eu posso até
economizar o tanto de chinelo que você não precisa gastar. Porque o maior tesouro a se almejar é Jesus Cristo. E ele fez assim com a cabeça. Não vou me esquecer disso, disse ele. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Com as mãos no bolso agora, né? Voltou, né, a ter uma aparência mais humana, uma roupinha. E aí apareceu ali, né, aonde que a gente estava, um outro espírito, né? E esse espírito era um tio dele, que morreu faz tempo, que era o tio dele que cuidou dele quando os pais dele tiveram que viajar, né? Sempre era o tio dele que cuidava. E ele adorava esse tio dele. Quando ele viu o tio dele, ele disse: tio Irineu, o senhor aqui. Ele disse: você vai ser sempre o meu sobrinho amado. Pode ter certeza disso. Daí ele não se jogou no chão, não fez nenhum alarde, continuou com a mão no bolso. Tirou uma mão do bolso, como que põe o ombro no rosto, enxugou uma lágrima. Olhou para mim como quem diz: tudo isso graças a você, né? E eu fiz assim: não, graças ao Senhor ter aberto assim a cabeça para aquilo que o Senhor já carrega dentro do Senhor. E que bom exemplo o Senhor vai passar para mim e para muita gente, se Deus quiser. Viu? Vai. E ele disse que assim seja. Finalmente siga o meu caminho. E o tio dele veio, como que quem agradece muito, me disse: muito obrigado, viu? Te fico devendo essa. Daí a gente riu. Daí, porque eu apontei pro Arthur, né? Eu falei: eu não, fica devendo para Deus, viu? Na forma com que o Senhor já trabalha tanto em função do próximo, com certeza já está pago, viu? Muito obrigado por compartilhar da sua presença aqui no meu humilde lar hoje, viu? Esse novo netinho meu, que vá para a colônia, né? E foram. Uma colônia que chama Grande Coração. Ai, que lindo. E que grandioso coração, né? É daqueles que decide finalmente caminhar com Jesus na auto-honestidade. Porque a única coisa que falta pra gente, né? Admitir que é luz e que tudo que procura para completar não passa de engano, erro que está tomando por verdade. E quanto mais você sobe em cima do que é real, mais você cai de cara no chão. Só você perceber que quem está olhando para fora está de costas para Deus, viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça
para colocar a luz no mundo pela força do exemplo, mas sobretudo orando e vigiando, conhecendo a nós mesmos enquanto caminhamos. Viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da vó pra você hoje aí também um pouquinho, né? Na graça de Deus. Ai, que lindo foi esse encontro. Ai, a avó gostou tanto. Eu não esperava, eu comecei a falar de um tema, né? Daí tocou aqui nas minhas costas, era o guardião. E capaz trouxeram justo nesse momento para que aparecesse no áudio, né? Essa história tão bonita assim, que ai, fico tão agradecida de poder ter sido essa intermediária um pouquinho, né? De tanta coisa boa, tanto exemplo lindo, que toca a alma e o coração da gente e se converte em algo inesquecível na nossa história e experiência encarnatória. E ajuda a nos orientar para o Cristo de Deus, né? Sempre, sempre. E que bom isso, né? Que bom isso. Então vá, anjo de luz. Beijo da vó, viu? Beijo da vó pra você. Até daqui a pouco. Porque daqui a pouco eu volto. Tá passando rápido, né? A semana. Que maravilhoso. Tudo isso. Viu? Beijo da vó. Até daqui a pouco.